tudo bem? Nesses slides, nessa nossa videoaula, vamos fazer uma bateria de exercícios sobre substantivo e tipos de linguagem. Durante nossos estudos, aprendemos que o substantivo é uma classe gramatical variável. Por que é variável? Ele pode ir para o feminino, masculino, singular e plural, que nomeiam seres reais ou imaginários. Além disso, verificamos também as suas classificações, como substantivo simples, substantivo comum, substantivo próprio, substantivo primitivo, derivado, composto e o coletivo. Assinale a alternativa em que não há relação entre as duas colunas quanto à classificação dos substantivos. Então aqui nós temos ramos. Ramos é um substantivo concreto. O que vem a ser um substantivo concreto? Ele não depende de um ser para que possa ter existência. Ao contrário do substantivo abstrato. O substantivo abstrato depende de um ser para que possa ter existência. O que nós classificamos como substantivo abstrato? Nomes de doenças, nós vimos também que algumas as ações, qualidades. Então, tudo aquilo que depende de um ser para que possa ser observado, nós vamos dizer que é um substantivo abstrato. Ramos é um substantivo concreto? Sim, porque ele não depende de outra palavra para que possa ter existência. Dentro da língua, ele já tem o quê? O próprio significado, a sua própria existência. Maravilhas. Posso considerar como substantivo abstrato? Também, porque as maravilhas dependem de um ser para que possa existir. A madeira é um substantivo concreto? Sim, correto, porque dentro da linguagem ela já existe. Ela não depende de um ser para que possa ter existência. Ramalhete é um substantivo abstrato? Bom, ramalhete de flores. As flores, elas existem de forma que independente. Ela não é um sentimento, ela não é uma ação, ela não é uma qualidade. Então, a partir do momento que eu tenho ações, qualidades, nomes de doenças, aí sim eu tenho um substantivo abstrato. Então, a resposta aqui é letra A. Ramalhete não é um substantivo abstrato, e sim um substantivo concreto. Complete as frases empregando os substantivos compostos que estão nos parênteses para o plural. Então, vamos trabalhar agora com o emprego dos substantivos compostos no plural. Costumava viajar todas as... Vamos observar. Quinta é um numeral. Feira, eu tenho um substantivo. Numeral mais substantivo, eles são o quê? Variáveis. Então, os dois podem ir para o plural. Costumava viajar todas as quintas-feiras. Tinha direito a vários... Aí você tem um substantivo composto, salário, família. Salário é um substantivo. Família também é um substantivo. Só que você está especificando o tipo do salário. Nesse caso, os dois também vão para o plural. Tinha direito a vários salários, famílias. Nunca tinha visto tantos ao mesmo tempo. Pede para você empregar beija-flor. Beija é uma ação. Se é uma ação, trata-se de um verbo. Flor, você está nomeando. Então, no caso aqui, eu tenho um substantivo. Quando você tem verbo mais substantivo, nós aprendemos que o verbo vai ficar invariável. Ele vai permanecer no singular. Apenas o segundo elemento, que é o substantivo, que vai para o plural. Nunca tinha visto tantos beija-flores ao mesmo tempo.
Sua intenção pôs fim a todos os bate-boca. A mesma coisa, olha, bate vem do verbo bater. Então é uma ação. Se eu tenho ação, fica invariável. Boca, eu nomeio. Se eu nomeio, trata-se de um substantivo. A letra D é igualzinho à questão anterior, que no caso é a letra C. Sua intenção pôs fim a todos os bate-bocais. Viu como é fácil? Vamos aprender agora o gênero do substantivo. Aprender não, vocês já aprenderam. Vamos resolver essa questão aqui. Só vou relembrar com vocês. Quanto ao gênero do substantivo, nós temos o quê? Masculino e feminino. No gênero do substantivo, nós temos o quê? Gênero biforme e o gênero uniforme. Qual a diferença entre eles? O gênero biforme é quando você tem uma forma para o masculino e outra forma para o feminino. Como assim? Menino, menina. Aluno, aluna. Já o gênero uniforme, você vai utilizar aquela palavra tanto para o masculino quanto para o feminino. Sendo que no substantivo uniforme, ele pode ser o quê? Epiceno, sobrecomum e comum de dois gêneros. Relembrando, uniforme, sobrecomum. Você vai conseguir diferenciar através do contexto. Comum de dois gêneros, quando você utiliza artigo, pronome e adjetivo para diferenciar o sexo masculino do feminino. E o epiceno nós utilizamos apenas para os animais, empregando as expressões macho e fêmea. Na letra A, nós temos o substantivo vítima. Quanto ao gênero do substantivo, a vítima. Não existe o vítima. Então, nesse caso, eu tenho um substantivo sobrecomum. Você vai conseguir diferenciar esse substantivo vítima através do contexto. Condor. Condor é um pássaro. Então, eu vou classificar como epiceno. Crocodilo, macho. Crocodilo, fêmea. Também eu tenho epiceno. Agente. O agente, a agente. Um agente, uma agente. Então, eu utilizei tanto artigo como numeral para diferenciar o sexo masculino do feminino. Então, nós temos aqui o comum de dois gêneros. Questão 4. Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Nessa coluna aqui, temos as classificações dos substantivos. Enquanto que nessa coluna, a definição de cada um deles. Então, você vai o quê? Numerar de acordo com a definição de cada substantivo. É aquele que particulariza um ser da espécie. Possui nomes próprios, principalmente. Além disso, ele vai estar sempre iniciando com letra maiúscula. Então, aqui é o substantivo próprio. É aquele que indica seres dependentes de outros seres. Logo, nós temos o substantivo abstrato. É aquele que dá origem a outras palavras. Esse é o substantivo primitivo. É aquele que indica um nome comum a todos os seres da mesma espécie. Nada mais é que o substantivo comum. É aquele que indica seres reais ou imaginários de existência independente de outros seres. Esse é o substantivo concreto. É aquele que se origina, que se forma de outra palavra. Então, nós temos pedreira, que vem de pedra, pedregulho, que também vem de pedra, pedrada, pedraria. Então, todos esses aqui são derivados do substantivo pedra. Logo, nós temos o substantivo derivado. É aquele formado de apenas
um radical de uma única palavra. Substantivo simples. É aquele formado de dois ou mais radicais, onde você pode utilizar o hífen ou não. Então você vai estar trabalhando sempre com formação de palavras. Esse é um substantivo composto. Embora no singular, indicam uma multiplicidade de seres da mesma espécie. Então, ó, multiplicidade, um conjunto de seres de uma mesma espécie. Nada mais é que o substantivo coletivo. Gente, até nossa próxima videoaula.